Olá, uma boa tarde, bem-vindos ao nosso canal do Céu. Para quem não me conhece, me chamo Anderson, sejam todos muito bem-vindos, quem chegou recentemente. Há muito tempo que eu gostaria de ter feito esse vídeo, mas me faltava tempo. Porém, consegui disponibilizar esse tempinho agora na parte da tarde e fazer a gravação desse vídeo, né, com essas informações sobre o campo eletromagnético. Para quem não sabe, o campo eletromagnético ele é um escudo, praticamente um escudo eletromagnético, né, que protege o nosso planeta, que blinda, funciona como um escudo e nos protege contra a radiação do espaço, a radiação extrema, inclusive do Sol, amortece, ameniza ali as emissões de massa coronal, as explosões, né, solares. Claro, possui polaridades, né, e essas polaridades, né, vamos dizer, o Polo Norte, o Polo Sul, eles estão se invertendo. Tá? Então irei mostrá-los, inclusive, quanto que avançou, né, acelerou essa inversão, de acordo com o próprio site da NOAA. Por isso que é muito falado a respeito da inversão dos polos magnéticos. Tá? E irei mostrar direto da fonte da NOAA. A NOAA significa Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, assim como a SGS, é uma organização, claro, né, americana, assim como a SGS, Serviço Geológico Norte-Americano, NASA, Agência Espacial Norte-Americana, enfim, né, FEMA. Então, ali direto da fonte, organização ali essa organização governamental que monitora, inclusive, também, tá, o campo eletromagnético do nosso planeta, né. Claro que isso tem ligação direto com os oceanos, com o clima. Então, por isso também é monitorado não só pela NASA, mas também pela NOAA. Então, eu vejo que é impressionante o quanto que derivou o polo magnético, principalmente o polo magnético norte. E o sul também está derivando, vamos dizer assim, está meio que aproximando da Austrália, os dois. Meio que, por exemplo, o polo norte está se aproximando da Sibéria e o polo sul magnético próximo ali da Austrália. E o que mais que eu tenho para dizer para vocês? Me lembrei. Qual o problema disso? Enfraquecimento. Então tem estudos que, vamos dizer assim, que revelam que sobre o Brasil, lógico, a AMAS, que é a anomalia magnética do Atlântico Sul, está muito fragilizado, tá, sobre nossas cabeças. Realmente está funcionando pelo menos um terço apenas. Tá? Agora, nas demais partes do mundo, ele enfraqueceu entre 10% a 20%. Sobre as nossas cabeças está extremamente enfraquecido. Por isso que até mesmo aqui na América do Sul, no Uruguai ou no Paraguai, teve episódios de auroras boreais. Tá? Eu até mostrei para vocês, inclusive. Tá? Então pode ser que conforme vai enfraquecendo nos próximos anos, máximo solar, fortes explosões solares, pode ser inclusive que nós vejamos auroras boreais até no Brasil. Isso aí não é sensacionalismo não, tá? Isso aí é ciência. Tá? Agora vamos para mais detalhes e as informações. Estou direto da fonte, do site da NOAA. Então observe a declinação magnética. Vemos o ano de 1590. O polo norte magnético ele se encontra bem ali no norte do Canadá. Esse ponto verde representa o norte magnético no ano de 1590. Já o sul magnético, bem na Antártida. Pois bem, estamos no ano de 2025. Agora observem o quanto que isso acelerou. Tá? Há mais 500 anos, não, o grande X da questão é que parece que no ano de 1900 para cá, ele acelerou, aumentou, ganhou velocidade. Então nos próximos, ano após ano, ele está ganhando velocidade. Por exemplo, o deslocamento é de 60 km por mês. Estou dando um exemplo. Agora está 90 km. Depois 200 km por mês. Depois 400 km por mês. É mais ou menos assim, para vocês entenderem. Tá? Então ele não está numa forma ali, uma velocidade padrão. Não, ele está acelerando. Está ganhando velocidade essa inversão. Tá? Agora observem. Então no ano de 1560, pelo norte do Canadá. Então vou mover para
ano de 1600, movi para o ano de 1657. Então praticamente estacionado. Tá? Moveu muito pouco. Entenderam? Esse é o certo. Então vou continuar movendo. 1718. Se movendo pouca coisa sentido Alasca. Tá? Então observem que, vamos ver, ano de 1800. Olha só, ano de 1800 também meio que estacionado, né? Se moveu muito pouco. Se moveu muito pouco. Se moveu muito pouco. Então no ano de 1500 até o ano de 1800, 300 anos, ele fez esse movimento. Só um minutinho que eu estou dando zoom. Ele saiu daqui. Tá? Ele fez esse trajeto. Afastar mais um pouco. É um site que demora, né, o carregamento. Ele fez isso, olha. Saiu daqui. Ele fez essa curva. Tá? Veio para cá. Ele andou de um lado para o outro, mas praticamente ficou meio que no mesmo lugar. Porém, observe uma coisa. No ano de 1800, aqui 1831, eu acho que está dando para vocês verem, ele já começou a migrar sentido Alasca. E aí a coisa começa a acelerar no ano de 1800 e 1900. Principalmente no ano de 1948, como vocês podem observar, 1948 para cá. Então o BO começou a acontecer depois do ano de 1900. Esse pontinho verde, essa bola verde, representa ali, tá? o norte magnético. Tá? Então o BO começou a acontecer ano de 1900. Tá? E o que me chamou a atenção, observem, que há aproximadamente 100, 150 anos, o quanto que ele se moveu. Então vocês estão entendendo a colocação, as observações? De 1600, 1590 até 1900, 300 anos, ele ficou meio que transitando de um lado para o outro, meio que parado, ali. De 1900 para cá ele saltou, e aonde ele está? Onde ele veio parar? Observe, aonde que ele veio parar? Ele veio parar aqui, ó. Ele já está aqui. 2025, eu vou arrastar, pronto. É um site, inclusive, muito lento para carregar. A internet também, eu acho que geral, ela está muito devagar, também está muito lenta. Se encontra muito lenta. Pronto. Então observem, ou seja, ali do norte do Canadá, ele já está sobre a Rússia. Isso é o norte magnético. Dá um zoom para todo mundo ver. Então, outra coisa que eu percebi, uma outra situação que eu observei, observem esses pontinhos, tá? Ano de 84, 94, eles estavam praticamente juntos ali, um próximo do outro, representando que eles estavam mudando gradativamente, mais acelerado. Meus amigos, ano 2000, vejam só os espaços de um ponto para o outro, representando saltos, passos largos, ou seja, migrando um monte de quilômetros. Então o pau está quebrando aí. 1900, 1950, e tudo bate com mudança climática, que acelerou mais na década de 80. Então tudo isso também tem ligação com os polos magnéticos da Terra. Tá? E nessa migração ele vai ficando mais fraco, né? Esse trajeto que ele vai fazendo, então é impressionante em 100 anos o quanto que ele se moveu. Ele já está aqui, bem próximo à Sibéria. Agora vamos ver o Polo Sul. E o grande X da questão é que isso vai provocando arrombos no campo magnético, né, a própria AMAS, e diversos buracos no campo eletromagnético. E qual é o problema? Entra mais luz, mais energia, mais radiação. Isso pode influenciar o clima. A radiação ela pode influenciar o clima da Terra. Tem sentido, né? A radiação cósmica e talvez o próprio Sol também, porque a gente vai perder o escudo nesse processo de inversão. E, inclusive, observem agora também
o polo norte magnético ele migrou mais do que o polo sul, tá? O polo sul estava bem aqui. Damos um pouquinho de zoom. Anos de 1590, também até os tempos atuais, 2025, o quanto que ele se moveu. Mas vemos que ele está muito junto, tá? Então ele se moveu, né, não tanto como o outro, como o norte magnético, mas se moveu também. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vejo isso como uma anomalia, e grave. Vai acontecer o seguinte: a tendência, ele vai passar pela Austrália e vai continuar subindo e vai se encontrar com esse aqui. Tá? Um subindo e um outro descendo. Eles vão fazer isso. Ó. Eles vão passar um pelo outro e vai fazer a troca. O do sul vai para o norte e o norte vai para o sul. Tá? E vai ser o momento que a gente vai perder completamente o campo eletromagnético e nós já estamos perdendo. Tá? Coloque nos comentários quem está entendendo. Quem não está entendendo também, coloque nos comentários. Tá? Agora, qual é o problema que eu vejo da inversão dos polos? É o enfraquecimento. Tá? Mas como que eu posso provar isso? Não é? Será que é só achismo que o campo magnético ele está mais fraco? Não tem artigos, inclusive, científicos. Vamos aqui uma informação da ESA. O campo magnético da Terra está enfraquecendo e não sabemos o que isso pode significar, acarretar, né? E, inclusive, observe aqui a radiação, a animação da própria ESA. Eu vou ampliar um pouco para vocês essa imagem. Eu vou utilizar a lupa. Essas bolotas brancas, esbranquiçadas, tanto nos polos da Terra como no Polo Sul, e sobre o Brasil e a América do Sul representa brechas, tá? Brechas aí que estão se abrindo, inclusive, no campo magnético, mediante ocorre essa inversão. E a matéria diz assim, que o campo magnético já enfraqueceu 10%. Outras dizem que enfraqueceu 20% a 30%, por conta da inversão. O campo magnético da Terra diminuiu em quase 10% na média global, mas o fenômeno é particularmente forte em uma área que se estende da América do Sul até a África, que é a AMAS, conhecida como anomalia magnética do Atlântico Sul. Esta área já tem causado distúrbios técnicos nos satélites que orbitam a Terra e passam por cima dela. Ainda sem explicações para o fenômeno, ninguém sabe por quê, tá? Por que existe a AMAS e por que o campo magnético está invertendo rápido, por que o campo magnético estava enfraquecendo. Ainda sem explicações para o fenômeno e, portanto, sem condições para prever seu comportamento futuro, geofísicos começam a usar dados da constelação de observatório SWAN, na Agência Espacial Europeia, para tentar lançar alguma luz sobre o estranho comportamento do magnetismo terrestre. Né? Agora, como foi dito aqui, ó, a anomalia do Atlântico Sul, ele é vital, né? Aqui, ó, o campo magnético da Terra, vital para a vida do nosso planeta, é uma força complexa e dinâmica que nos protege da radiação cósmica das partículas carregadas do Sol. Então, se ele está enfraquecendo, então a gente vai sofrer radiação, já estamos sofrendo radiação. Claro, de repente é por isso que está todo mundo doido, né? Porque eu tenho observado que o ser humano está cada vez mais agressivo, com ódio no coração, doido, maluco, desequilibrado. Talvez está aí a explicação. E a gente está vendo esses malucos aí, querendo fazer guerra, Putin, não é? Com a Rússia, com a OTAN, com a Coreia do Norte, eu falo muito disso aqui. Então, de repente, afeta também até eles. Eu falo muito disso aqui, tá? As teorias atuais indicam que o campo magnético é gerado, ao menos, em grande parte, por um oceano de ferro líquido, superaquecido e em turbilhão, que compõe o núcleo externo da Terra, a cerca de 3.000 km abaixo dos nossos pés, atuando como um condutor giratório, semelhante ao que acontece num dínamo de uma bicicleta ou de um automóvel. Em fluxo, cria correntes elétricas, que por sua vez geram o nosso campo eletromagnético. Geofísicos sabem que a explicação é parcial, porque já sabem que as marés oceânicas contribuem para o magnetismo do nosso planeta. Nos últimos 200 anos, o campo magnético, mais ou menos o dado que eu mostrei para vocês, tá?
perdeu 9% da sua força em uma média global. Vejam isso. A redução da intensidade magnética foi particularmente forte na América do Sul. Aqui está pior. E também a África. Apenas nos últimos 50 anos, a força mínima de campo nessa área caiu cerca de 24 mil nanoteslas para 22 mil, enquanto, ao mesmo tempo, a área da anomalia cresceu e moveu-se para o oeste num ritmo de cerca de 20 km por ano. Eu acho que aí já deu para abrilhantar a mente de vocês, né? Inclusive eu até consigo observar, vamos ver, bom, vou encerrar o vídeo por aqui. Inclusive vou deixar mais informações para um próximo vídeo, então vocês estão vendo como a situação ela está. Até mais, até a próxima, tchau, tchau.